irmãos, como vocês estão? Espero que vocês estejam indo muito bem. Hoje nós vamos falar dos saduceus. Eu fiz um vídeo anteriormente falando sobre os fariseus, alguns 2 vídeos atrás, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os saduceus. Eu vou errar o nome com certeza, eu vou trocar lebre por gato, fariseu por saduceu, e aí você me corrige aí no comentário. Eu vou tentar não fazer isso, obviamente, mas se acontecer, eu não quero perder o vídeo, né? Então, vamos lá. Se eu falar aí errado, né? Você me corrige aí embaixo. Fique atento. Eu vou errar de propósito, só para ver se vocês estão espertos. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre os saduceus. Lembra que eu falei que existem basicamente 3 seitas principais dentro do judaísmo? Tinha, né? Havia, né? Hoje nós temos outros grupos no judaísmo, mas antigamente nós tínhamos basicamente 3 grupos no judaísmo, que eram os fariseus, os saduceus e os essênios. Os fariseus e os saduceus, eles são citados no Novo Testamento e bem frequentemente nós falamos lá dos fariseus e dos saduceus. Lembrando então que no vídeo anterior eu falei em não responder algumas perguntas, deixei algumas coisas em aberto. Foi meio mal feito o vídeo passado, eu achei. Eu quase fiz de novo, perguntei pra minha esposa, acho que eu vou fazer o vídeo de novo, eu não gostei muito. Ela falou, faz outro. Eu falei, então depois eu faço outro vídeo. Então, uma coisa que eu quero deixar pra vocês, né, que eu disse, falando das seitas dos fariseus mesmo, do vídeo passado, eu achei que seria importante que eu tivesse deixado uma referência dizendo que Paulo, o apóstolo Paulo, era um membro da seita dos fariseus. Lá em Filipenses, eu vou deixar a referência para vocês. Eu acho que é importante essa referência sobre Paulo, porque Paulo é um ser, para nós, muito proeminente no cristianismo, e saber que ele fazia parte dessa seita, eu falei lá naquele vídeo, mas eu não deixei a referência. Então aí tá a referência para vocês, deixei aí a referência para vocês que estão chegando novo, ou são novos aí no cristianismo. Eu acho interessante você ter uma referência em mente. Então hoje nós vamos falar dos saduceus. Qual a diferença entre os fariseus e os saduceus? As principais diferenças, pelo menos, eu quero falar hoje. Então, a primeira, eu deixei aqui na minha frente, algumas coisas vão aparecer para vocês, talvez, e outras não, tá? Mas eu deixei aqui na minha frente alguns detalhes importantes, que é só para me lembrar do que eu devo falar, para o vídeo não ficar sem pé, sem cabeça. Então, olha só, a primeira coisa era quais eram as responsabilidades dos saduceus. Então, os saduceus, quando você vê na sua Bíblia de estudo saduceu, geralmente vai falar assim, os saduceus eram um grupo aristocrata, eles faziam parte da aristocracia daquela época e tal. Então, isso quer dizer que eles tinham direitos. Então, eles eram aristocratas, ou seja, eles tinham direitos civis, eles tinham direitos religiosos, eles tinham muito contato com os romanos, com os governadores romanos, com os herodianos. Então, os saduceus, eles faziam parte da alta sociedade, de certa forma. Eles tinham muito medo de perder Israel, o controle do templo, os privilégios. Então, os saduceus, eles tinham direitos civis, ou seja, eles tinham muita amizade com os governadores, com os herodianos. Eles tinham também controle sobre o templo. Os sacerdotes, o sumo sacerdote era saduceu, então eles controlavam os acontecimentos do templo. Eles tinham muitos privilégios. Os saduceus, eles naquela época, diferente dos fariseus, os saduceus eles tinham muito privilégios. Então, mas vamos nos aprofundar um pouco mais, né? O que mais eles acreditavam? O que mais eles acreditavam, o que eles faziam? Então, os saduceus também tinham parte no Sinédrio. Então, o Sinédrio era o supremo tribunal daquela época. Então, quando tinha um caso mais grave, os judeus eles levavam para o Sinédrio, que era constituído por 70 ou 71 pessoas, e os saduceus, eu não sei se de modo total ou se na maioria, mas os saduceus eram responsáveis pelo Sinédrio, tá? O sumo sacerdote, que era quem julgava lá a causa, que era saduceu, e eles tinham, não sei se a maioria ou todo o Sinédrio era constituído por saduceus, mas eles tinham esses privilégios. Ser saduceu traria muitos privilégios sociais naquela época. Também, mas vamos falar um pouquinho mais também da teologia dos saduceus, né, e por aí vai. Então vamos lá. Vamos falar então aqui. Primeiramente, eu quero falar aqui da origem do nome. Vamos falar da origem do nome. A origem do nome dos saduceus, lembra dos fariseus, era o quê? Os separados, né? Os cortados, os distinguidos. Você vê que seitas têm nome bonito, geralmente, né? Então, você for abrir uma seita, um conselho pra você, dá um nome bonito, senão você não vai dar certo já do começo, né? Claro que eu não quero que você abra uma seita, né, irmão? Mas brincando aí. Então, quando você fala de o saduceu, significava justo, significava correto. Então o nome saduceu, eu não sei se eu falei fariseu agora ou saduceu, mas saduceu significava justo ou
correto, tá? Essa é a raiz do nome. Provavelmente esse nome ele deriva do sumo sacerdote Zadok, que foi ali o primeiro sumo sacerdote lá no templo de Salomão, e provavelmente o nome dos saduceus eles derivam do sumo sacerdote. Então você vê, né? Os caras pegam uma referência e falam, ó, nós viemos aí, somos descendência de Zadok. Então sempre tem aquele esquema para você falar de onde a seita vem, de onde o grupo vem. Ó, começou com fulano e fulano veio de não sei quem. Pra dar o quê? Pra dar credibilidade ali pra seita, né? Mas o nome dos saduceus, então, correto ou ser justo. Qual a origem, né? Qual a origem... qual a origem? Vou falar de novo, né? Quais eram as responsabilidades dos saduceus? Vamos falar, então, um pouquinho das responsabilidades dos saduceus. No final, eu quero mostrar pra vocês algumas passagens, que você vai ver essas passagens de uma outra forma. Quando você lê essas passagens que eu vou mostrar pra vocês, bíblicas, sobre os saduceus, você vai olhar e falar, caraca, é por isso, então, que os saduceus se iravam tanto com certas coisas? Então vamos lá. As responsabilidades dos saduceus. Primeira coisa, eles eram responsáveis pela manutenção do templo. Então eles eram responsáveis pelo dia da expiação, pelos animais que eram sacrificados, aquela bagunça que estava lá no templo, dos cambistas vendendo, comprando e trocando moedas e tal. Quando Jesus repreende, vira a mesa, aquilo ali era uma responsabilidade dos saduceus. Porque eles eram responsáveis por organizar, manter a ordem, manter que o templo fosse a casa de oração, mas o templo era todo organizado pelos saduceus, então eles tinham esse direito na religião, eles tinham muito medo de perder o templo, eles tinham muito medo de perder a nação, porque eles tinham privilégios, como os saduceus. Outra coisa, que eles tinham as responsabilidades cíveis, por exemplo, eles que faziam aquela parte mais burocrática de se comunicar com os romanos, se comunicar com os governadores, de dar explicação para os tribunos, os governantes romanos, é eles que faziam essa parte mais política, essa politicagem era feita pelo saduceu e não pelo fariseu. Então, os saduceus, eles tinham muito contato com os herodianos e com os romanos, e até por isso eles eram muito criticados, porque eles tinham muito medo de perder o controle do templo, então eles tinham que fazer o meio de campo ali, ser amigo dos romanos, que eram os inimigos dos judeus naquela época. Então eles eram criticados por isso ser aqueles políticos, né? É muito diferente do que nós vemos na política hoje. O político, ele percebe que ele tem que fazer o jogo da política para interesses, e os saduceus meio que eles faziam isso, tá? Por interesses políticos, por medo. E outra coisa que eles tinham, né? Eles tinham muita ligação com os herodianos, com os romanos, isso eu já falei. Agora, vamos com cuidado falar da teologia dos saduceus. Cara, a teologia dos saduceus é uma coisa que me chama muita atenção. Essa eu vou mostrar para vocês aí na tela de vocês, porque é muito difícil saber... os escritos sobre os saduceus, as fontes sobre os saduceus é um pouco complicada, porque provavelmente os escritos dos saduceus feitos pelos saduceus foram queimados no templo e desapareceram. Então, as fontes que nós temos dos saduceus é Flávio Josefo, que foi um historiador que viveu por torno da época de Jesus. Nós temos no Novo Testamento, nós temos relatos, nós temos muitos relatos sobre os saduceus que são feitos pelos oponentes dos saduceus. Os escritos do Mar Morto, você também vai ter muitos escritos sobre os saduceus. Então, geralmente, as fontes sobre os saduceus, elas são feitas pelos oponentes. E isso é muito complicado, porque quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, quando você conta sobre o seu rival, sobre o seu inimigo, geralmente você não conta a mesma coisa. Você sempre vai depreciar de certa forma. Então, provavelmente, os relatos que nós temos sobre os saduceus, o único que dá para confiar mesmo no viés é no bíblico. Não que os outros sejam mentira, mas talvez o viés esteja um pouco corrompido. Mas na Bíblia nós temos algumas coisas sobre os saduceus que nós vamos falar. Se eu, por acaso, troquei fariseu por saduceu, você vai me corrigindo aí, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa, então, sobre a teologia. Vamos falar dos pontos, então, da teologia dos saduceus, né? Vamos inventar um nome aqui, a teologia saducaica. Não existe saducaico, não, mas né, temos que inventar uma palavra a cada vídeo. Então vamos lá. Primeiro, eles tinham uma visão de um Deus mais humano ao invés de um Deus mais abstrato. Então, assim, Deus é espírito, ele não é um homem ou como um homem, mas para os saduceus sempre eles levavam tudo para o lado mais humanista. O saduceu, você vai ver como que é, e isso vai se concluir melhor. Essa parte do que eles consideravam Deus um pouco mais humano, não dá para determinar muito bem como. Não é humano no sentido de sentimentos, mas muito mais, ao invés de ser um ser muito abstrato e que não daria para ter na mente uma forma, que um Deus é um ser que não dá para ter ideia do que é, os saduceus eles sempre pensavam em um Deus um pouco mais humano, se parecendo mais com o homem. Isso é uma fonte que não dá para entender exatamente o que é a consideração disso final, mas que os fariseus eles consideravam o Deus de uma forma mais
abstrata, por exemplo, um Deus que não habita num templo, que não cabe dentro de um templo. Para os fariseus, eles viam um Deus um pouco mais humano, mais semelhante ao homem. Eles tinham uma imagem mais de Deus como um homem, como um ser humano. E vocês vão ver que isso faz muito sentido na teologia dos saduceus, porque eles não acreditavam em espíritos e coisas assim. Então, olha só, outra coisa que eles tinham, eles se opunham à lei oral que os fariseus acreditavam. Outro ponto que eu errei no vídeo passado. Quando você vê lá no Sermão do Monte, todo momento você vai ver Jesus falando assim, ó: ouvistes o que foi dito, não farás isto, ouvistes o que foi dito. Isso é muito legal porque os fariseus, eles defendiam que existia uma lei escrita, porque existia, e também existia a lei oral, que era a lei que era transmitida oralmente. Isso gerou muitas fábulas, muitas histórias, muitos contos de fábula, podemos dizer assim, né? Muitas fábulas, muitas invenções. Porque você vai contando história verbalmente, vai ter a corrupção. Mas os fariseus, quando você vê lá que Jesus fala, ouvistes o que foi dito. Por quê? Naquela época eles não abriam a Bíblia toda para ficar lendo ali, mas era muito pelo que eles ouviam. Então, ouviste o que foi dito e tal. Então, o fariseu defendia muito uma lei oral também. Já o saduceu, ele se opunha a isso. Para o saduceu, ele só considerava o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia era válido para os saduceus. As outras histórias, profetas e os outros livros não eram palavra de Deus para eles, tá bom? Então, os saduceus, eles tinham essa diferença. Os saduceus, o que mais que eles acreditavam em livre-arbítrio, e o homem tem direito de escolher entre fazer o bem e fazer o mal. Os cristãos vão divergir nisso, alguns vão acreditar que o homem tem livre-arbítrio, outros que não, mas os saduceus acreditavam que o homem tinha o poder para escolher entre o bem e o mal. Outra coisa, eles negavam a existência de anjos. Vou deixar uma referência para vocês, Atos 23:8. Diz assim, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma outra coisa. Então aqui você tem a base perfeita para distinguir o fariseu do saduceu. Uns acreditavam na existência de anjos e os saduceus não acreditavam. Então aqui é uma base para você já distinguir o saduceu do fariseu, né? Eles negavam a ressurreição dos mortos, não criam na imortalidade da alma e não havia vida pós-morte. Então para os saduceus era tudo aqui na terra. Você fica pensando, esses homens eram o quê? Eram os liberais da época, né? Talvez eram os liberais da época, nem liberal, porque nem simbolicamente eu sei se eles interpretavam, mas eram pessoas muito mais humanistas. Os fariseus acreditavam em ressurreição, profetas, e os saduceus, eles não acreditavam. Podemos dizer que os fariseus eram mais carismáticos e os saduceus mais reformados, né? Mas uma brincadeira, sem querer ofender ninguém, nem um lado nem o outro, mas é porque eu sei que muita gente que me segue aqui é reformada e muitos que me seguem são carismáticos, tá? Então por isso que eu tô fazendo essa brincadeira aí com vocês, mas podemos dizer que os saduceus, eles eram então mais reformados e os fariseus mais carismáticos. Uma forma que daria pra gente fazer uma consideração entre os dois aí, tá? Outra coisa, eles acreditavam em vez de recompensas ou punições após morte, eles acreditavam que todos ficavam no Sheol, que era o lugar dos mortos para os judeus. Então assim, como eles ficavam? Eles não acreditavam em vida pós-morte. Então eles acreditavam que esse Sheol era o lugar onde eles iam ser aniquilados. Não dá pra saber exatamente. Eu não tive essa fonte em saber se eles... Eu tive a fonte em dizer que eles não acreditavam em vida pós-morte. Mas que você iria depois de morrer para um lugar, para um Sheol. Agora, como que seria a vida lá? Como que se seguiria lá? Eu não consegui encontrar informação. Se você tiver aí embaixo... Deixa um comentário aí embaixo que isso vai me ajudar muito. Depois eu posso fazer um compilado sobre essas ideias para somar aí com vocês. Então, basicamente, nós temos essas ideias. Não acabei o vídeo, hein? Temos mais coisas aqui. Tem uma coisa muito interessante no final também, então saia. Então, olha só, tem outra coisa aqui. Os saduceus do Novo Testamento. Isso aqui vai te ajudar a ver os saduceus de uma forma diferente, eu tenho certeza. Lembra daquelas passagens quando Jesus, lembra que eu falei que os saduceus, eles tinham o sumo sacerdote, né? Então, lembra de Caifás? Nós tínhamos no Novo Testamento um sumo sacerdote, Caifás, que era o genro de Anás. E eu deixei aqui separado uma coisa interessante, né? Que Caifás, ele foi... Antes disso, eu vou falar o seguinte, ó. No Novo Testamento, nós tínhamos ali os saduceus e os fariseus fazendo uma oposição sobre o ministério de Jesus. Uma das coisas que eu vou deixar são várias referências para você poder ver depois, que são as referências onde Jesus ele expulsa os cambistas do templo, que era responsabilidade dos saduceus controlar e deixar algo organizado ali no templo, e nós temos ali no Novo Testamento os saduceus conduzindo o culto ou as cerimônias do templo de uma forma irresponsável. E Jesus ele vai lá e entra destruindo tudo. Então no Novo Testamento a grande marca que nós temos dos saduceus era se juntando com os fariseus para criticar e atacar Jesus. Você vai ver o saduceu no Novo Testamento atacando e criticando
Jesus ou os apóstolos depois. Então, basicamente, o papel dos saduceus e dos fariseus no Novo Testamento era se opor a Jesus, né? Não só aos fariseus, mas os saduceus se opunham aos fariseus, mas depois se opunham também aos seguidores de Jesus e ao próprio Jesus. E nós tivemos alguns saduceus que foram proeminentes na Bíblia, como Caifás. Eu deixei aqui Caifás, que foi o sumo sacerdote que presidiu o julgamento de Jesus. E vamos ver algumas passagens para você ver que, olha só, olha que interessante essas passagens nessa nova perspectiva. Olha só, Mateus 26, 57 diz assim, ó. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Vamos começar por isso aqui. Então, o sumo sacerdote Caifás ele era saduceu, porque os sacerdotes eram dos saduceus. Mas olha esse segmento aqui, ó. Quando Caifás, ou estavam julgando Jesus, quando eles estavam julgando Jesus, lembra que Jesus disse isso assim, ó? Quando eles perguntam assim, ó, perguntam para Jesus, em Mateus 26, 63, 63, 65, eles perguntam para Jesus, você é o Filho de Deus, você é o Cristo e tal. E aí Jesus fala assim, ó. Disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. E aí, o sumo sacerdote, né, ele diz o quê? Blasfemou, fica louco. Mas imagina para o sumo sacerdote que não acreditava, olha só, Jesus, você vai ver o Filho de Deus descendo sobre as nuvens. Para um sumo sacerdote saduceu, era um ET, tá falando de ET. Esse cara tá defendendo a existência de ET. Basicamente é o que passava na cabeça de um saduceu quando você falava, ver o Filho de Deus andando, vindo sobre as nuvens. Essas coisas muito espirituais para o saduceu eram um absurdo. Até onde eu sei, você dizer que era o Cristo não era uma blasfêmia. Você poderia ser não aceito, mas até onde eu sei não era uma blasfêmia. Mas para o saduceu era, porque você estava dizendo, você estava não só alegando que você era o Filho de Deus, mas você estava alegando coisas loucas demais para eles. Longe demais para eles, entendeu? Então, olha só, quando você vê então os saduceus, olha essa outra passagem eu vou deixar primeiro aqui, ó, João 47, 53, não, Atos 4, 1, 3 primeiro. Lá em Atos 4, 1, 3, nós também temos uma ideia que diz assim, ó, e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então, eles estavam fazendo algo que olha só o que os apóstolos estavam fazendo, anunciando a ressurreição dentre os mortos. Para um saduceu, tem que morrer, tem que apanhar. Era essa a ideia que você tinha ali, então, quando eles lançaram, prenderam os apóstolos e tal. Por quê? Pregar a ressurreição dos mortos para os saduceus, que eram sacerdotes naquela época, era algo muito absurdo. Então, quando você vê as histórias falando sobre coisas espirituais para o sumo sacerdote ficando muito louco, é porque eles não acreditavam nessas coisas, tá? Eu acho que eu deixei mais uma referência de João 11:47, mas lá era só para dizer para vocês que os saduceus, olha só, em João 11, né? Vamos lá. Ó, João 11:47. Foca no 48. Ó. Assim Jesus estava fazendo sinais e tal. Aí ele diz no 48. Se o deixarmos assim, todos quererão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. A preocupação dos saduceus era o quê? Perder a nação, perder o lugar, perder o templo. Então essa era a maior preocupação dos saduceus. Uma coisa interessante também que nós temos é que foi encontrado um possível ossuário de Caifás. Eu vou deixar a imagem para vocês aí. Os arqueólogos eles debatem se isso é real ou não, mas tem uma inscrição aí nesse ossuário que alguns acreditam que era o ossuário de Caifás, né? Então, assim, pode ser que seja, pode ser que não seja, mas nós temos então um homem muito notável, um saduceu que foi muito proeminente, muito notável no Novo Testamento. É isso aí, então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um comentário aí, deixa um comentário aqui embaixo, alguma coisa que eu deixei de fora, deixa aqui um comentário também, e depois nós vamos fazer um vídeo sobre os essênios. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa um like, se inscreve, vejo vocês no próximo vídeo, até mais.